quero falar de uma frase que Paulo usa em 2 Timóteo 1:12. Ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Você sabe? Esse é o tema dessa noite. E queridos, eu preciso fazer uma introdução e você precisa entender. Eu sempre gosto de fazer perguntas, porque perguntas fazem com que a gente pense. Então eu gostaria que você olhasse para o irmão do seu lado e você olhasse para ele e tentasse entender qual é a diferença que você tem dele. Qual é a sua diferença do seu irmão? Olhe para ele. Diga assim: ué, o que eu tenho de diferente de ti? Qual é a nossa diferença? Daqui a pouco alguém vai estar dizendo assim, pô, cara, a minha diferença é do Cris. Eu tenho cabelo, o Cris ainda já está quase terminando. Né? Minha diferença é do pastor, o pastor é magrinho. Né? Eu já sou mais... Mas essas diferenças, elas são muito visíveis. Muito visíveis, as diferenças físicas. Mas o que realmente faz diferença entre nós, pelo menos, são duas coisas: os nossos valores. Isso é diferente entre pessoas. E as nossas crenças. Crenças e valores diferenciam as pessoas. Crenças e valores diferenciam muito as pessoas. Crenças e valores não pertencem a nós desde o nosso nascimento. Não. Crenças e valores são aprendidos e varia de acordo com a sociedade, com a cultura e com a época. Crenças e valores não nasceram conosco. Tem a ver com o que nós aprendemos durante a nossa vida, aquilo que os nossos pais têm nos ensinado. E tem muito a ver, gente, com a sociedade, a cultura e a época. As crenças, elas podem ser suposições. Crenças podem ser convicções, julgadas verdadeiras a respeito de pessoas, conceitos ou fatos. Eu vou repetir para você entender. Crenças podem ser suposições ou convicções, julgadas verdadeiras a respeito de pessoas, conceitos ou fatos. Já valores representam tudo aquilo que nós damos importância. Tudo aquilo que você dá importância tem valor para você. E também os nossos valores têm a ver com pessoas, conceitos e fatos. As crenças, elas estão muito ligadas à cultura. Possivelmente, se você tivesse nascido em Israel, você seria um judeu. Hoje apenas 3%, ou não chega a 3%, da população judia é cristã, judeu cristão. Possivelmente, se você tivesse nascido na Tailândia, você seria budista, porque lá na Tailândia predomina o budismo como crença. Se você tivesse nascido lá no Oriente Médio, você seria um homem-bomba, você seria um muçulmano, um islâmico. Agora no Brasil, pesquisa agora, em última análise que eu vi lá, pesquisando, se não me engano foi em 2020, 82% da população do Brasil se denomina cristã. Se denomina cristã. Desses 82, 83, 50% são católicos. Em média, 32% são evangélicos, são protestantes. Nós estamos nesse meio. Pasme com esse número, 10% não tem crença nenhuma, acredita em todo mundo, deixa a vida me levar. Se tem que ir lá na macumba, vai. Se tem que ir lá no Kardec, vai. Para onde tem que ir, vai. Esse aí não se denomina nada. Nós temos uma parcela pequena de ateus, em torno de 1%.
Pessoas que frequentam a Umbanda, Candomblé e outras religiões afro, em média 2%. Então, na cultura do Brasil, colonizado pelos portugueses, foi nos ensinado o cristianismo. E glória a Deus por isso. Óbvio que o evangelho ele se expande a cada dia. E há muitos muçulmanos se convertendo ao cristianismo. Em todos os lugares há diversas conversões. Mas as crenças ainda estão muito ligadas à cultura. Por isso que é importante os missionários. Por isso que é importante eu e você sustentar um missionário, enviar alguém, manter essa pessoa. Ela vai estar pregando Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que veio para salvar eu e você. Amém, queridos? Aí você pode dizer assim para mim: tá, pastor, o senhor está falando de crenças e valores, que é isso que nos diferencia, que crença é uma coisa, valor é outra, e aí se eu tivesse nascido lá em tal lugar, o que o senhor quer dizer com isso? Se o que nos diferencia são crenças e valores, toda crença influencia na sua maneira de se comportar. Toda crença influencia você na maneira com que você enxerga as coisas. Toda a crença faz com que você tenha uma forma de falar, uma maneira de enxergar a vida. Porque crenças, todas elas, têm seus conjuntos de regras. Qualquer religião que você for, tem seu conjunto de regras. Não é eu faço o que eu quero. Tá bom, pastor, e aí? Aí eu quero lembrar você que a maneira com que você vive revela quais são as suas crenças e valores. A maneira com que você está vivendo hoje, a maneira com que você fala com as pessoas, a maneira com que você enxerga a vida, a maneira com que você se comporta revela suas crenças e seus valores. Amém, igreja? Então, como eu já falei para os irmãos, paz, querida? Legal? Legal. O tema é baseado no texto de 2 Timóteo 1,11. Projeta para mim. Pode ser na nova tradução na linguagem de hoje. 2 Timóteo 1,11. 1,11, me perdoa. Apóstolo Paulo escreve ao pastor jovem Timóteo assim: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o evangelho. E por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Amém, queridos? Paulo faz saltar aos meus olhos pelo menos 3 palavras, que nós vamos decorrer um pouco a respeito delas. Paulo está expressando que por causa do evangelho, ele tem sofrido. Paulo está preso. Paulo foi abandonado. Realmente Paulo sentia que o evangelho ele trazia rejeição, abandono. Mas Paulo escreve ao jovem Timóteo dizendo: mas eu tenho muita confiança. Você sabe em quem você crê? Você tem muita confiança? Outra palavra que salta aos meus olhos fala que, pois sei em quem tenho crido, e eu estou certo. Estar certo, querido, é convicção. Você sabe em quem você crê? Você tem convicção naquilo que você crê? Porque esse homem, mesmo abandonado, mesmo aprisionado, mesmo passando por situações adversas, por causa do chamado de pregar o evangelho, ele ainda escreve da prisão dizendo: tenho muita confiança, estou certo, porque ele é poderoso.
Paulo sabia em quem ele cria. Paulo não tinha dúvida de quem era Cristo, o Filho do Deus vivo, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, aquele em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Paulo sabia em quem ele acreditava, Rob. Então estar preso, estar passando necessidade, para Paulo estava tudo bem. Paulo mantinha a confiança dele firme, a convicção dele firme, porque ele sabia que Jesus Cristo era poderoso para mudar a vida dele. Precisamos carregar conosco todos os dias, nutrir a confiança, a convicção no poder de Jesus Cristo. Queridos, Cristo é poderoso. Dividiu eras. O mundo é dividido antes da existência dele e depois da existência dele. Não há nenhum outro homem que dividiu. Não há nenhum outro homem. Um Deus que se tornou carne, que veio para salvar. Nenhuma religião lhe apresenta um Salvador, somente o cristianismo. Somente o cristianismo mostra, nos ensina, nos corrige. Agora, Paulo, temos vivido momentos em que a igreja tem sido acamada pelo medo. A igreja está insegura do que está por vir, das coisas que irão acontecer. As pessoas estão com medo de novas pandemias, de catástrofes naturais. Já confessei aqui, certa feita, que eu ficava com muito medo de relâmpagos e trovões e os temporais, eles me deixavam tensos. E um dia eu ouço o louvor: vitorioso és, na tempestade estás. Como um trovão impetuoso, poderoso és. Toda vez que eu vejo que o céu está se fechando, que as nuvens estão escuras, que os raios estão começando, eu começo a adorar. Eu sei, Senhor, que nada vai acontecer comigo se não for da tua vontade. Então isso não vai me assustar. Irmãos, você precisa manter a sua confiança. Você precisa manter a sua convicção no poder de Jesus Cristo. Porque você só está aqui ou porque você crê, ou porque você está no processo de conhecê-lo e crer nele. Eu quero dizer para você, já são 14 anos que ele deixou 99 e foi atrás de mim. Porque eu era uma ovelha perdida. Não fui eu que encontrei Jesus, não, foi ele que me encontrou. Foi ele que me convenceu, foi ele que me trouxe. Porque se dependesse de mim eu não vinha. Mas ele tinha uma obra na minha vida. E primeiro ele traz a minha falecida mãe, que orava às madrugadas clamando pelo meu nome. Ela não pôde me ver como servo, como um pastor, mas ela dizia para mim: filho, Deus tem uma grande obra na tua vida. Uma grande obra na tua vida. Então, queridos, hoje eu vivo não me preocupando com... E sou eu, você é você, eu sou eu. Eu não vivo mais me preocupando com grandes conquistas. Eu não vivo mais me preocupando com carros, casas. Eu me preocupo com almas. Eu me preocupo com pessoas. Porque eu já falei aqui algumas vezes, eu não estou dizendo para ninguém não estudar, Daniel. Pelo contrário, vai estudar. Mas eu digo, irmãos, naquele dia, o meu currículo não vai me fazer receber galardão.
Ele vai olhar e vai dizer, o Alan, superior, tá, mas... E aí, servo bom e fiel, fez alguma coisa? Trabalhou? Porque galardão é para quem trabalha. E eu hoje, queridos, eu quero servir ao Senhor. Não tem nada mais precioso em que tu olhar alguém que não tinha perspectiva de vida nenhuma. E aí tu vê aquela pessoa descendo das águas e voltando das águas e declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Alguém que estava aprisionada no espiritismo aceita Cristo Jesus e uma grande obra ele começa na vida dela. Irmãos, isso não tem preço, isso não tem carro que pague, isso não tem viagem que pague, porque o que importa para o Senhor são as pessoas. Ser o nome dele e o poder do nome dele e crer no poder dele. Entenda que a maneira com que eu e você vivemos, ela dá testemunho daquilo que cremos. A maneira com que eu e você vivemos dá testemunho daquilo que nós cremos. Você o tempo todo está sendo observado. Quando você se posiciona e assume a sua fé e não esconde a sua fé, você não é um cristão 007, que ninguém lhe conhece, ninguém lhe vê. Se fala de tudo e você está ali, Mas quando você se posiciona, você passa a ser a luz. E aonde a luz chega, as trevas têm que bater retirada. Então, irmãos, eu preciso dizer isso para você. Um cristão posicionado, ele vai atrair problema para a vida dele. Ele vai arrumar problema para a vida dele. E eu não tenho problema nenhum de arrumar problema. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Sei que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Irmãos, eu não brigo com ninguém por religião. Sinceramente, eu não perco o meu tempo. Eu não perco o meu tempo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo é que convence, eu só digo para ele, estou aqui, estou na pista, se der brecha mas eu não entro em briga não, irmãos, eu não entro em confusão não. Há muito tempo atrás eu cheguei a brigar com meu irmão, por causa de religião. Não, eu apenas falo do Jesus, o nome que está sobre todo nome, o único que veio para salvar, que te amou e deu a vida por você, amém? Então, queridos, hoje há nunca houve tanta procura por profissionais da área da saúde, por meio dos cristãos. E não tem nenhum problema. Os profissionais da saúde foram levantados para dar apoio. Mas o que mais tem me impressionado, queridos, é o poder de influência que essas pessoas estão exercendo sobre os cristãos. Os cristãos não estão conseguindo influenciar, eles estão sendo influenciados. E aí é muito simples, quando alguém conversa com você, você simplesmente abre seu coração, olha, eu estou com medo, a ansiedade está tomando conta de mim, eu não consigo fazer as coisas, E aí eu preciso dizer para você, você conhece aquele que você crê? Porque ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar. Ele ainda restaura famílias, casamentos, ele ainda tira pessoas da UTI, ele ainda opera milagres. Jesus Cristo não é uma história de 2000 anos atrás, ele é presente. E todo aquele que invoca o nome dele, eu tenho certeza que ele age. Mas nós estamos perdendo o hábito de Mateus 6:33. Acho que é 33. Quando tu orares, entra no teu quarto,
Irmão, quantos não estão entrando mais nos quartos, fechando as portas e dizendo, ó, ninguém entra, porque agora eu vou falar com o Pai. Nós estamos deixando para as 10:30 da noite, 11 horas, quando a mente não responde mais e o corpo não responde mais. A cada dia que passa, a cristã se afastando ainda mais da palavra. E a palavra, ela tem poder para transformar, para mudar, para impactar. Eu vim aqui te falar o beabá do Evangelho, que nós estamos nos distanciando da essência. Nós estamos crendo mais na ciência, na psicologia, nas áreas de saúde, do que na Escritura. São poucos que na frente de um diagnóstico do médico diz: meu Jesus me cura. São poucos hoje que quando recebem uma notícia ruim, maior é aquele que eu creio. Por que isso está acontecendo, igreja? Porque o mundo está nos engolindo. O trabalho, a correria. Deixa eu te falar um pouquinho sobre poder. Poder. Na época dos reis, no Antigo Testamento, um reinado era conhecido, Cris, pelo poder do seu exército. Como que eu sabia da força dos amalequitas, dos filisteus? Pelo tamanho do exército, pela carruagem, pelos cavalos. E aí eu vejo Davi, no Salmo 20, verso 7, olhando para aqueles exércitos incontáveis. Davi começa a cantar, Salmo 20, verso 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra, já outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor. Irmãos, qualquer coisa tem nos gerado medo. Salmista, Salmo 23, Davi no vale, exército de um lado, exército do outro. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, todavia eu não terei medo algum, porque tu estás comigo. Davi sabia do poder de Deus. Davi sabia que a qualquer momento o Senhor entrava com provisão na vida dele. Nunca se teve tanta gente com depressão nos dias de hoje, porque estão perdendo a confiança, a convicção no poder do nome de Jesus. Aí não adianta cantar há poder no nome de Jesus, mas você crê nesse poder? Primeiro, você conhece essa pessoa? Você conhece esse nome que está sobre todo nome? Você tem intimidade com ele? Porque aquele que entra no quarto, fecha a porta e fala com ele, ele recompensa publicamente. É só ler Mateus 6,33. Você ora no secreto, ele te responde publicamente. Ele te honra publicamente. Aquilo que você falou só para ele, Sabrina. Só tu e ele. Só tu e ele no quarto. Pá. E passa uma semana, e 1 ano, e 2 anos, e eu não desisto, porque eu creio no poder daquele com quem eu oro. E daqui a pouco, aquela oração que ninguém sabia, publicamente começa a acontecer.
Querido, se você não entrar para o seu quarto, se você não fechar a sua porta, e se você não ter um papo reto com o Pai, você está simplesmente deixando de publicamente coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Não adianta depositar a sua confiança no seu trabalho. Eu sou um número na minha empresa. Tenho uma matrícula. E se eu não agradar o meu chefe, tchau. Se eu não entregar o resultado, tchau. Então eu não posso confiar nisso. Porque tem gente que vive para trabalhar e não trabalha para viver. A pessoa vive para trabalhar. Todo aquele que vive para trabalhar, goste você ou não de ouvir o que eu vou lhe falar, está com um problema de relacionamento com Cristo. Que eu estou confiando no horário que eu acordo, em tudo aquilo que eu vou fazer durante o dia. Quando eu pego a minha confiança e coloco nas mãos de homens, a chance que eu tenho de me decepcionar é muito grande. Semana retrasada eu falei lá na igreja, um mês atrás eu falei lá para os irmãos de Rio Grande: irmãos, um dia eu ainda vou decepcionar vocês. Como assim, pastor? É porque eu sou falho. Eu também erro, eu não sou super-herói. Eu ainda vou decepcionar vocês. O problema, querido, é quando a gente começa a perder a essência. Quando a gente começa, Rob, a botar todas as outras coisas no lugar daquilo que era para nos gerar confiança. Irmão, quanto mais você lê a Bíblia, mais crente você vai ser. Quanto mais você lê a Bíblia, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Quanto mais você mergulhar nessa palavra, mais poder será derramado sobre sua vida. Sabe por que há poucas curas? Porque há poucos milagres? Porque as pessoas estão olhando para si, estão olhando para suas falhas, estão olhando para seus erros, estão esquecendo que é no poder do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. Então, tem gente que não pode ver numa reunião alguém rosnando. Sai dele, mas não entre em mim. Você tem autoridade no nome de Jesus. Suas mãos podem ser um instrumento poderoso de Deus para curar. A palavra liberada pela sua boca pode gerar bênção ou pode gerar maldição. Deixa eu contar uma história para vocês. Números 13. Essa história, queridos, dos espias indo na terra prometida, essa história ela é rica. Rica em fatos, em verdades, em revelações. O próprio Deus chega para Moisés, Números 13, 1. O Senhor disse a Moisés. Então não foi nada da cabeça dele. Paulo, o Senhor disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã. Aí, próprio Deus escreve: a terra que eu vou dar, eu vou dar. Você conhece as promessas que tem neste livro para você? Você conhece as promessas? Você só vai conhecer quando você começar a ler. E quando você começa a ler, você começa a ficar cheio. E a sua oração começa a ficar poderosa demais, querido. Porque não tem nada mais maravilhoso do que você orar esse livro, o conteúdo que está neste livro. Porque Deus entende quando você fala aquilo que está escrito. Simplesmente manda homens espiar a terra que eu vou dar. E aí isso mexeu comigo. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Segura aí, irmão. Escolha um homem de cada tribo
que seja líder. Não foi qualquer um, Gabi. Ah, pega o irmão lá, aquele, lá. Pega o Paulo, que é líder. Pega o Daniel, que é líder. Pega o Jonathan, que é líder. Pega o Rob, que é líder. E manda eles espiar a terra que eu vou dar. Os irmãos conhecem a história. Vai 12, volta 12. Mais 10. Esqueceram do poder que há em Deus. Esqueceram da palavra que Ele liberou. A terra que eu vou dar. E olharam para as circunstâncias. E olharam para as dificuldades. E pararam nos problemas. Quantos de nós hoje estamos parando nos problemas? Os problemas estão nos estacionando, nos travando. Gente que não vem para o culto porque eu não estou legal, eu tive um problema, nos parando. O que Satanás mais quer é calar a sua adoração, calar a sua voz. O lugar que ele não quer que você esteja frequentando é a comunhão dos santos. Aqueles 10 homens dizem: de fato aquela terra é maravilhosa. Olha o tamanho da fruta. Um cacho de uva com 2 homens carregando. Só que eles começam a olhar para o problema. Irmãos, eu tenho um problema com o mas. Às vezes as pessoas vêm: ah, pastor, olha só, né, tal coisa está acontecendo assim e tal, eu tenho que fazer isso, né, e tal, é isso mesmo. Mas, irmão, quando eu ouço esse mas, eu chego a ficar nervoso. Os homens vêm, os 10 homens vêm, os 10 líderes vêm, e eles falam: de fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes. As cidades são muito grandes e tem muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, os amalequitas. E sempre que um cristão quer xingar alguém, você pode chamar o cara de amalequita. Você não fala um palavrão, você chama ele de amalequita. Ô seu incircunciso filisteu. Mas você não fala palavrão. Você já aprendeu? Porque ainda tem muito crente, Daniel, falando palavrão. E aí tem gente do lado olhando para a tua crença e para os teus valores. Aí você xinga ele com classe. Seu filisteu. Ele não vai entender, ele não é crente. Acabou. Você não perdeu a bênção. Você ficou na posição. E ele, você é um amalequita. E ele vai dizer: tu é louco. Amém. Não deu nada, não deu briga. Você ainda xingou ele, ofendeu ele, ele nem sabe. Você foi embora. Então os amalequitas moram na região ali. Os heteus, os jebuseus, tudo você pode ofender as pessoas com esses nomes. Eles moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar. Irmão, 10 líderes só olharam para o problema. Mas outros 2 líderes, na versão NTLA, disseram: dane-se, que eles são grandes. Dane-se para o tamanho do problema. Vamos para cima. Deus é com nós. NTLA, nova tradução do Alan. NTLA. Uma vez eu falei para a irmã, você tem que ler a Bíblia. Falei: agora. Está gravando aí? A irmã vai saber que é ela. Falei: irmã, você precisa ler a Bíblia. Ela: pastor, vai lá, procura 1 Heresias 1:5. A irmã ficou me olhando. Vai lá. Aí os irmãos olharam para mim: pô, pastor, o senhor é mau, hein? Aí a guria ficou olhando. Não tem 1 Heresias. A guria não sabia, ela está chegando. Mas nós temos intimidade para brincar com ela. Então, na nova tradução do Alan, Júlio,
Dane-se o tamanho do problema, porque maior é o meu Deus, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está em mim, do que o que está no mundo. Irmão, toda vez que você ficar olhando para o tamanho da tempestade, para o tamanho do gigante, para o tamanho do muro, para o tamanho do problema, você vai parar. É por isso que a gente insiste, leia a Bíblia, ore, venha para o jejum, venha para o discipulado, venha. Porque é isso que vai te fortalecer. Não vai ser 5 horas de série na Netflix. Não vai. Não vai ser das 9h30 às 11h vendo futebol. E eu já vi muito futebol. E ainda vejo futebol. Mas eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer para o reino por causa de futebol. Minha esposa é testemunha disso. Ah, amor, tinha jogo do Inter hoje? Eu sei, tinha. Dane-se o futebol. Meu foco é o reino. Mas Paulo, 2 malucos olharam para o poder do Senhor e eles falam assim: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Está lá em Números 14:7. A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. A mesma coisa que os 10 disseram. A terra que nós fomos espiar era boa mesmo. Só que não tem mais. Aí eles falam: se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra. Você tem conversado com Jesus? Você tem apresentado para Ele os seus problemas? Você tem contado para Ele os seus medos? Ele quer ajudar você. Ele está aqui para nos ajudar. Mas irmãos, antes que você abra a boca, Ele sabe, mas Ele quer que você abra a boca. Porque é loucura Jesus chegar na frente de um cego e perguntar: o que tu quer que eu te faça? Ô irmãos, mas Ele quer ouvir. Ele quer que você declare, Ele quer que você creia e fale. Aqueles homens terminam dizendo: nós os venceremos com facilidade. Enquanto uns ficam dizendo: não dá, eles são muito fortes, o meu problema é muito grande, eu não vou conseguir vencer, ele está me vencendo. Tem 2 malucos dizendo: vai facinho, vai entregar facinho. Porque, meu irmão, quando você sabe em quem você crê, eu preciso dizer isso para você: você não tem medo, você descansa. Porque contra a enfermidade, tem algum médico aqui, por favor? Algum médico? Não tem, né? O médico tem poder para dar a vida? Não. Ele tem ciência. Ele conhece o organismo, as drogas que podem lhe ajudar. Mas ele não é poderoso para ressuscitar ninguém. Só o Senhor. Só o Senhor ressuscita. Eu quero dizer que Ele não só ressuscita corpos, mas Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita projetos, Ele traz a tua casa de volta. Ah, irmão Alan, tá legal, hein? Essas palavrinhas motivacional assim. Ô irmãos, eu fui resgatado também. Também tive meus problemas. E o Senhor foi bom comigo. E hoje eu vivo para Ele. Então, pode vir um diagnóstico ruim. Confio em Ti. Pode vir a escassez financeira. Confio em Ti. Pode vir qualquer problema. Eu confio em Ti. Porque se você não tiver com a sua confiança em alta, com a sua fé em alta, se você não tiver com a sua convicção firmada, você vai viver com medo. Tudo vai lhe assustar. Tudo vai lhe gerar insegurança. Irmão, deve ser, desculpa a palavra, um inferno viver assim.
com medo de tudo. Medo de ser demitido, medo de perder a mulher, medo de morrer, medo. Esqueceu de ler que o amor perfeito lança fora o medo. Bíblia, ó, livrinho da capa preta, sangue do início ao fim, sangue que me lavou, me justificou, me restaurou. E hoje eu estou aqui, 14 anos depois, de dizer: Senhor, me salva. Estou eu aqui servindo vocês, porque eu sou servo. Irmãos, começa a enxergar as coisas com os olhos da fé. Não ande pelo que você vê. Eu gosto do Jeová Jireh da Aline Barros. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Eu vivo do que creio. Creio em ti. Eu creio no Senhor dos Exércitos, aquele que tem seus olhos como chamas de fogo. Tem gente que ainda olha Jesus na cruz. A cruz está vazia. A cruz está vazia por causa minha e sua. Oh, Jesus. Queridos, eu estou falando de poder. Eu não vim aqui para jogar ninguém para baixo. Eu vim aqui para fazer algo que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Vim aqui para corrigir, para ensinar, para daqui a pouco mostrar algum erro que você está vivendo. Mas mexeu comigo muito essa questão de 12 líderes serem enviados, e de 12 líderes enviados, 10 não ter a mesma visão que Moisés tinha. Irmãos, por causa de 10 homens, a nação inteira, por causa de 10 líderes, a nação inteira de Israel peregrinou mais 40 anos no deserto. E todos com idade acima de 20 anos morreram. Não entraram na terra prometida, porque não acreditaram no poder que há no nome de Deus. Foram escolhidos líderes, os que estavam mais próximos de Moisés, por causa da incredulidade no poder de Deus, naquilo que Deus tinha dito que iria fazer. Eles levaram uma geração inteira à morte. Ninguém das 10 tribos que duvidaram da palavra que Deus disse, ninguém entrou na terra. Sabe o que Deus falou para mim nessa madrugada? A visão errada de um líder destrói uma nação. Eles não confiaram quando Deus falou: vão espiar a terra que eu vou dar para vocês. Se você estudar um pouquinho o texto, você vai se apavorar com o que esses 10 líderes fizeram. Além de duvidar da palavra e do poder de Deus, duvidaram do chamado de Moisés. Queriam, além de falar mal dele, queriam apedrejá-los. Levaram com eles todos, por causa da incredulidade, por causa da falta de visão de 10 líderes. Líderes, a visão de vocês precisa estar alinhada com a visão de Moisés. A visão de vocês, líderes, precisa estar alinhada com a visão de Moisés. Porque Moisés tem confiado a vocês, ovelhas, pessoas, e ele tem confiado que a visão que Deus tem dado para ele tem sido compartilhada por vocês. E eu lembro dele falando no último vídeo:
Irmão, estou eu aqui falando do Deus que cuida, e você na sua conexão falando do purgatório. Visão desajustada. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós líderes. Eu não estou falando isso para você se acovardar e dar no pé, porque é só covarde que entrega. Aí alguém pode pensar assim: eu não sou covarde, eu estou passando por problemas. Eu vou dizer para você, eu também estou. Eu não posso largar, porque eu sei aquilo que Deus colocou para mim fazer. Ah, pastor, veio lá de Rio Grande para me chamar de covarde e te desafiar a pegar o bastão de novo. Eu vim te desafiar a não olhar para a muralha, a não olhar para os gigantes, a não olhar para os problemas, mas saber que Deus confiou uma obra nas tuas mãos, e que problema nenhum vai fazer você largar. A mesma importância que a pessoa que está aqui em cima tem, o que está lá na rua tem, é obra de Deus. Ô irmãos, eu cheguei hoje ali e procurei um lugar, e o irmão falou para mim: pastor, pode ir, pastor. Não, eu vou dar eu estaciono para o senhor. Oh, Jesus. Eu estaciono para o senhor. Mano, só faz isso aquele que tem um coração de servo, porque muitos iam olhar e iam dizer: vai tu estacionar, pastor, vai eu estacionar para ti carro. Precisa estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Ei, é nas coisas simples que você revela as suas crenças e seus valores. Líderes, eu vejo líderes, Maxine líder, Renata líder, líderes, Luiz líder, todos foram chamados para liderar, mas por que tão poucos se posicionam? Eu digo para você por quê. Ainda não ressuscitaram, porque aqueles que ressuscitaram com Cristo, agora eles focam nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ei, desculpa irmãos, eu estou com 43. Irmãos, eu estou com 20. Desculpa, mas eu tenho talvez mais 40 anos e olhe lá. E o que eu quero fazer com esses 40 anos e olhe lá? Irmãos, eu quero encher as minhas mãos de galardão. Eu quero chegar na presença de Jesus, porque eu leio a Bíblia e diz que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E Ele vai dizer: Alan. Irmão, não pensa que Ele vai chamar assim: Alan, corredor 2. Voz de trovão. Alan, me apresenta as tuas mãos. Pá, vem lá de Rio Grande para tocar o terror. Não, eu vim para te alertar, querido. Eu vim para te dizer: ei, vamos ganhar galardão junto. Vamos ganhar junto. Eu quero te ver lá e dizer: SBF, bora. O que é SBF, igreja? Servo bom e fiel. Deus, o próprio Cristo vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, entra no reino do meu gozo. Ah, meu irmão, não sei. Eu só sei que naquele dia o bicho vai pegar. Irmão, o bicho vai pegar, o papo vai ficar reto. E desculpa aqueles que só pregam amor. Amor, é verdade. Ele nos amou de tal maneira. Nós somos filhos amados. E esse amor nos constrange de tal maneira que eu quero dar minha vida para Ele. Eu quero entregar tudo meu para Ele. Se Ele diz para mim: filho, não faz, eu não faço. Filho, obedece, eu obedeço.
Cuidado com essa graça barata, porque você custou um alto preço. Preço de sangue você custou. Então, irmãos, eu hoje falo para quem eu posso. Você é filho amado. Deus quer restaurar você, sua casa, sua família. Mas é impossível depois você não se constranger. E aí o Senhor está dizendo que Ele não aprova algumas coisas. E está ali escrito. As pessoas preferem arriscar a continuar fazendo as mesmas coisas. Irmãos, eu não posso mudar a Cris, o amor dele por mim, mas eu posso agradar ele sim. Minha filha, cadê minha filha? Minha filha não pode fazer nada para mim, para aumentar o amor que eu tenho por ela, nada. Ela vai me decepcionar, ela vai fazer o que ela quiser. Eu vou olhar para ela e vou dizer, eu te amo, não importa as circunstâncias. Ela está mandando beijinho, mas ela sabe que ela pode me agradar. Ah, ela sabe. E não tem coisa melhor que te agradar o papai, gente. Não tem nada melhor que você pegar esse book aqui, esse livrinho e dizer, não faça, não fala, não. Cara, não vou fazer mesmo. Não vou negociar esse negócio aqui não. Vou fazer o que está nesse negócio aqui. Se não mudar a minha vida, eu paro. Se não mudar, eu largo de pregar do evangelho. Porque isso aqui me confronta todos os dias. Eu quero encerrar, querido, dizendo para você, ei, toda vez que a nossa vida estiver alinhada na vertical, Júlio, estou alinhado com o papai na vertical aqui, eu e ele, tenho intimidade com ele, conheço o poder dele, eu sei em quem eu tenho crido, eu confio nele, eu não olho para a tempestade, eu não olho para a muralha, eu não olho para os amalequitas, para os filisteus, não olho para nada disso, eu simplesmente olho para a cruz. Ô irmão, não tem nada que faça eu querer desagradar esse pai. Eu não quero desagradar papai, pelo contrário, coisa boa você poder deitar sabendo que você, pai, estou alinhando meu propósito contigo. Uma hora já, não vou bater o pastor não. Juízes 7:12. Juízes 7:12 fala que os midianitas, olha os amalequitas de novo, ó. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Está falando de Gideão. Quantos lembram? Gideão tinha quantos homens no seu exército? Quantos lembram? Não. 300 é o mistério. O homem tinha 33 mil homens com ele. 33 mil homens para enfrentar os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto. Eles estavam tudo espalhados. E a Bíblia diz que eles eram tantos como os grãos de areia. Você consegue mensurar quantos tinham? Mas Gideão tinha 33 mil homens. Juízes 7:2, papai fala assim para eles: o Senhor disse a Gideão, você tem muita gente aí. Irmãos, o exército do inimigo eram como areias incontáveis. Eles eram como gafanhotos. Aí Deus olha para Gideão e diz, tem muita gente aí não. Não. Se eu deixo vocês ir, vocês ganham, vocês vão achar que foi vocês. A mania de nós achar que com a força do nosso braço a gente consegue fazer as coisas. Deus foi lá e falou, reduz esse número aí. Mandou fazer o testezinho lá, que é meio estranho, um lambe, o outro cai de joelho, não sei o que é negócio na água, não estudei também, não sou obrigado a saber tudo,
Queria saber, mas não consigo. São 63 livros, é muita coisa. Mas Deus falou: Alan, para te não achar que tu é bom, tira a gente, hein? No primeiro testezinho, 32 mil foram embora. Ficou 1.000. 1.000 contra um grão de areia. Tem muita gente ainda. O Senhor disse: tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Sua vitória é porque Deus ajudou você. Você só vence porque Deus ajuda você. Não é o horário que você acorda para trabalhar. É porque Deus ajuda você. Eu e você só vencemos nossas batalhas porque o Senhor nos ajuda. Quando você confia no poder de Deus, quando você confia no poder do Deus que você serve no seu favor, você não questiona as suas ordens. Ô irmão, imagina você lá na guerra. Aí Deus fala para ti: manda a galera embora. Vai só com 300. Ah, não. Você sabe que você vai para a morte. Você vai enfrentar um exército que tinha tanta gente que não dava nem para contar. Aí você vai com 300, cara. Pega eu, pastor, mais uma galera, vamos lá. Só que é diferente quando você tem experiências. Eu vou repetir. Quando você tem experiências com Deus, você não o questiona, você o obedece, porque você sabe que é Ele que vai dar a vitória para você. Você confia no poder, na palavra. Você olha para você, você diz: na minha força eu não consigo, mas na força dele eu vou. Agora, tem muita gente nessa geração hoje. Eu preciso alertar você disso. Tem muita gente hoje vivendo uma vida calma e tranquila. E você não está percebendo que nós estamos em guerra. Só que quem está combatendo contra nós não são cavalarias e exércitos não. Nós estamos em guerra. E tem gente achando que está tudo bem. A guerra que hoje nós estamos enfrentando, ela está na esfera política. Aí vem o pastor falar de política. Não, querido. É só você ouvir a Voz do Brasil. 7 horas da noite. Você vai ver. Só você dar uma pesquisadinha lá. Você vai ver o que estão para aprovar contra a igreja. A nossa batalha está na esfera política. A nossa batalha está na esfera ideológica. A nossa batalha está nas mídias sociais, na internet. Tem gente que não está percebendo, mas o sistema está roubando o seu filho. Você não está nem percebendo, mas seu filho está começando, sua filha, seja quem for, está começando a achar que aquela galera lá alegre é legal. Eu tenho alguns colegas coloridos que eu tenho a obrigação de dizer: Deus abomina. Quando o seu filho, pergunte para o seu filho o que o seu filho acha sobre essas ideologias. Volta para os teus valores. Volta para a tua crença. Gente,
Como tem gente que vem e não lê a Bíblia? Como? São aqueles que estão achando que está tudo bem. Só que se você lê, gente, desculpa, se você lê, as coisas têm que ficarem ruins. Porque se não ficar ruim, Jesus não volta? Ou eu estou lendo uma Bíblia diferente? Não tem que acontecer o capetudo lá, não tem que vir? Não tem que ter um governo único? Não tem que... A igreja não tem que ser arrebatada? Seja no início, seja no meio, seja no fim. Não vou discutir isso com ninguém. Mas a verdade é que a palavra vai se cumprir. E quanto mais para o final do livro eu chego, mais aperto o negócio, Júlio. Só que, gente, aperta para o mundo. Você está em Cristo. Então por que tem tanta gente com medo? Por que tem tanta gente? Mas por que tem tanta gente ainda orgulhosa dentro da igreja? Não lê a Bíblia. Deus abate o orgulhoso. Aí você às vezes não sabe por que está sofrendo. É Deus tratando com você. Misericórdia, irmão, isso é da lei. Então vai ler Hebreus. Deus corrige o filho que ama. Eu adoro a correção de Deus, gente. Eu não sei você, mas eu adoro. Porque toda vez que eu sou corrigido é para melhor, nunca é para pior. Toda vez que eu corrijo a minha filha, nunca é por mal dela, é sempre por bem dela. É que às vezes ela não consegue entender, pastora. Ela ainda não tem maturidade para entender. Então ela fica com raiva, ela fica brava, ela chora, ela deseja a morte do pai, ela chama o pai de amalequita. Dane-se! Vou fazer a minha parte. E a minha parte é testemunhar com a minha vida, com as minhas crenças, com os meus valores, com o poder do Evangelho que me alcançou. Então eu quero te convidar nessa noite para você voltar a olhar para o poder, para você voltar a confiar no poder. Porque Paulo, preso e abandonado, Paulo dizia: eu confio, eu tenho certeza, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém, igreja? Você está bravo comigo? Se tiver, dane-se. Porque eu não vim aqui para agradar você, não. Eu vim aqui para agradar papai. Eu vim aqui para agradar papai. E toda vez que eu vir aqui, querido, eu vou desafiar você, eu vou confrontar você, eu vou falar que você é filho amado, eu vou falar que Deus tem um projeto para a tua vida. Ele quer restaurar a tua casa, restaurar os teus sonhos, restaurar os teus projetos, mas Ele também quer te botar na linha. Ele também quer que você, porque nosso propósito tem que estar alinhado com o dele. Nosso propósito tem que estar alinhado com o dele, gente. Quantos aqui querem alinhar os propósitos? Eu queria convidar você que talvez esteja com o seu nível de confiança baixo. Você que não tem, você que tem falado muito mas. Será que Deus quer? Será que Deus vai fazer? Será? Mas, irmão, você ainda não conhece, mas está disponível para conhecer. Mergulhe, se entregue, priorize, venha para os cursos. Quantos estão fazendo curso de líder, pastor? Quantos? E isso está aberto para todo mundo? Só para quem vai ser líder? Irmãos, eu sempre desejei servir. E às vezes as pessoas acham que o pastor e a pastora tem bola de cristal. Uma coisa eu garanto para vocês:
aquele que chegar para eles e disserem: eu quero servir. Não importa se vai ser na porta, se vai ser no kids. Não, irmão. Mulheres, o reino dos céus é dos pequeninos. E a gente ainda escuta mulheres dizendo que não tenho paciência. Irmãos, já é dos pequeninos. Jesus diz: ei, deixa vir a mim. Não rejeite aquilo que Jesus está dizendo, venha. Deixa vir a mim. Ei, um exército de mulheres dispostas a servir, a ensinar as crianças, a olhar para as crianças e dizer: ei, a ideologia não vai levar eles, o sistema não vai ganhar eles não, porque eu estou aqui, eu me posicionei, eu me levantei, e eu vou falar a verdade, eu vou dar carinho, eu vou dar amor. Não é meu filho, é filho da minha irmã. Gente, vocês, ele vai ficar bravo comigo, vocês têm que incomodar esse homem. Homens, incomodem esse homem. Quero ser líder, quero me posicionar, quero abrir minha casa. Você precisa ser renovado? Não seja covarde. Você precisa de um renovo? Há uma liderança aqui que vai orar por você, que vai pedir para o Pai: renova, Senhor, traz vida, Senhor. Tinha pedido pro Wagner e não deu, está tudo certo. Tinha pedido para eles tentarem tirar um louvor chamado Como Prometestes. Esse louvor tem criado um ambiente dentro da conexão muito forte. O refrão é: então vem, como prometestes, derrama o teu espírito. A Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Enquanto nós adorávamos esse cântico na conexão, pessoas não aguentavam ficar em pé. Elas caíam de joelhos no chão. Depois Daniel perguntava: o que houve? Eu não sei, mas eu não conseguia. Minhas pernas fraquejavam. Elas iam para a melhor posição que nós podemos estar, ajoelhado aos pés do Senhor. E o refrão dizia: então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu Repita isso novamente. Então, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Você que precisa de um renovo, queria que você viesse aqui na frente. Você que precisa voltar a crer no poder de Deus, voltar a ter confiança nas suas promessas.